A palavra de Deus, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, nos diz que Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos tenham alcançado ou alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguem à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Sem dúvida, uma dessas pessoas que é bastante importante para a Igreja do Senhor é a figura do pastor. E é por isso que nesse vídeo nós queremos honrar a vida do nosso pastor, o pastor Freire, por ocasião do seu aniversário. No ano de 2005, a Congregação Presbiteriana de Pedra Aguda vinha passando por algumas dificuldades. A colaboração do pastor do campo não era tão assídua, levando alguns irmãos a deixarem de se congregar. Assim se inicia o livro de Atas da Igreja Presbiteriana de Pedra Aguda do ano de 2005. Alguns irmãos estavam deixando de se congregar pelas dificuldades e pela falta de presença pastoral. Mas no ano de 2006, chegaria o então presbítero Freire Neto e mudaria essa realidade. Ele chegou em 2006 como presbítero, né? E quando ele aqui chegou, ele já pegou a igreja com poucos membros, que tinha poucos membros na época, né? Estava se afastando. E ele foi tentando reerguer a igreja, né? Tentando refazer para abrir aos dias de quarta e aos sábados. Eu morava em Irauçuba no ano de 2006 com a minha família, mas nessa época minha mãe ligava para lá dizendo que tinha chegado um pastor na nossa igreja, né, porque nesse ano de 2006, a nossa igreja estava passando por um momento muito difícil, porque o pastor da época ele vinha poucas vezes, então a igreja estava praticamente desassistida. Ele foi apresentado como um missionário e foi ficando e a igreja foi gostando, né? E tudo mudou, né? Essa mudança havia começado com o pastor Carlos Alberto, então pastor titular da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém. Com a congregação de Pedra Aguda sob a tutela da IPNJ, o pastor Carlos Alberto convidou o presbítero Freire para conhecer os trabalhos no sertão. E com o seu carisma, ele logo foi conquistando as famílias daquele lugar. Ele veio, se apresentou, achava que ia ser o novo pastor daqui. E conversou, fez uma oração e voltou. Ainda lembro do sermão, o primeiro sermão que ele fez. Então, a palavra que ele disse, que quem quer pegar galinha não deixou. Aos poucos, a congregação de Pedra Aguda ia se reerguendo, mas o trabalho do presbítero Freire não se limitou aos muros da igreja. Tanto ele fez na parte social, quanto também na parte cristã, porque assim, na parte social, né, ele ajudou muita gente, teve tanto na saúde, nós tínhamos problema com falta de água potável, né, foi construído um poço profundo, foi construído também muitos banheiros, né, para a comunidade em geral. Eu lembro bem que houve doação de bicicleta para os irmãos. Foi construído também fogões ecológicos, cisternas de placas também por meio da associação, que na época estava desativada, mas com a ajuda do pastor Freire também ela foi reativada e todos os moradores, todos nós ganhamos essas cisternas. Uma das coisas que ele trouxe para cá, que beneficiou a comunidade todinha, foi esse poço, né? Que antes a gente tinha muita vontade que o prefeito fizesse alguma coisa e ele que veio com todo esse trabalho, isso é muito gratificante. Ajudou as pessoas a fazerem casa, ajudou a trazer essa cisterna, ajudou no fogão industrial, junto com a associação, né? Ele beneficiou também a nossa comunidade, né? Ajudou outros irmãos com cestas básicas que estavam passando necessidade.
Então ele veio fazer um trabalho não só espiritual, ele começou a fazer um trabalho tanto espiritual como socioeconômico, ajudando todo mundo. O trabalho do presbítero Freire foi crescendo e passou a ser conhecido por pessoas de outros distritos de Aracoiaba, não somente o de Pedra Aguda. Eu conheci o trabalho do pastor Freire muito antes, né, de construir a igreja aqui em Jaguarão. Ele tinha os torneios em Pedra Aguda, torneio do Dia dos Pais, todos os anos tinha, torneio do Dia dos Pais. Eu me lembro que em 2007 eu fui o primeiro torneio do Dia dos Pais, e assim eu fui 4 anos seguidos. O pastor Freire organizava esse torneio. Aí através disso eu fui conhecendo o pastor Freire, o trabalho dele, né? Aí quando eu tinha uma oportunidade eu ia na Pedra Aguda, assistir o culto. Aí através disso veio passando, eu vim tomando conhecimento, né, do trabalho. Ele falou com o Gabriel conseguiu 80 crianças para ele vir fazer a festa das crianças no Natal, né? E o Gabriel saiu nas comunidades convidando as crianças lá nas Carnaúba, ali na Várzea da Onça, as queimadas, as crianças daqui. Na época, inclusive, meus filhos eram tudo bem pequenininho mesmo, criancinha. E aí ele fez a festa, aquela festa linda, maravilhosa. Sem dúvida, os pequenos foram bastante beneficiados pelo ministério do pastor Freire, mas também podemos dizer que eles o beneficiaram bastante. E o engraçado é que a gente via também no rosto do pastor Freire a alegria dele também de estar fazendo as crianças felizes. Ele ficava tão alegre quanto as crianças ali, achando graça, sorrindo. A obra social e a obra missionária do pastor Freire no sertão do Ceará ia se expandindo cada vez mais. Até que ele passou a assumir um programa de rádio chamado Sal da Terra. Um programa que abençoou várias famílias da região do maciço de Baturité. Porque através do Sal da Terra, a igreja presbiteriana cresceu imensamente no maciço, através do pastor Freire, do programa, né? Da rádio, né, que era o Sal da Terra, que foi muito bom. Eu creio que ali ele evangelizou muitas pessoas que acompanhavam esse trabalho dele na rádio. Com toda a relevância do trabalho ministerial do pastor Freire, era de se esperar que a obra missionária se expandisse para outras localidades do sertão de Aracoiaba. Da comunidade de Pedra Aguda, o pastor Freire veio até Lagoa Grande e aqui encontrou um grande número de irmãos que queria que tivesse uma obra nesta localidade. Ele iniciou um trabalho com crianças, com todos os irmãos que se faziam presente. E mais tarde, esse trabalho veio a se tornar uma linda congregação. Ele soube lá que tinha uma sementinha aqui, que fazia parte de lá, e ele veio dar assistência, né, a esse povo que estava aqui. A sementinha foi crescendo e, com muito esforço e oração, veio a se tornar a Igreja Presbiteriana de Lagoa Grande. Eles vieram, aí foram mais o Gabriel para área, um para piso, um para porta, um para tudo, um para tudinho, aí começou e tá aí hoje. Assim, em dezembro de 2014, mais uma igreja nascia, e com isso, o pastor Freire continuava cumprindo com excelência a missão de ir pelo mundo e pregar o Evangelho do Senhor. Mas o trabalho do pastor Freire não parou na comunidade de Pedra Aguda, tampouco na comunidade de Lagoa Grande. Ele chegou aqui, a Jaguarão, percebeu a necessidade do povo e, cheio de amor no coração, veio trazer o Evangelho de Jesus Cristo em todos os sentidos. Eu estava como diretora na escola Raimundo Alves, e aí o pastor Freire chegou, se apresentou. No primeiro momento ele não se apresentou como pastor, né? Ele estava ali na condição de alguém que trabalhava no governo do estado e que ele estava sendo essa ponte para trazer o projeto Segundo Tempo para as nossas crianças. E aí o projeto de fato foi instalado, aconteceu, tinha toda uma assistência, desde o coordenador a professores, a alimentação, material para as crianças, fardamento, de tudo, né? E assim, foi de fato a grande diferença. Teve também o projeto Segundo Tempo, que o pastor conseguiu para cá, foi uma bênção. Teve muitos jovens beneficiados nessa época e foi bom, viu? E aí ele começou a sonhar mais e viu que não dava para o projeto acontecer da forma que ele queria só no espaço da escola.
Aí foi quando, através do Ferrúcio e ele, né, eles trouxeram uma quadra de esporte, que está aqui, né, na localidade, e é um local de lazer para nossas crianças que até então não tinham. A quadra poliesportiva de Jaguarão, que ele planejou tudo certinho e concluiu a obra aqui, através do pastor Freire, juntamente com o governador da época e o prefeito da cidade. Não demorou para a obra no Jaguarão se expandir da escola para as casas. Um trabalho com crianças foi iniciado e, assim, o ministério do pastor Freire crescia cada vez mais. Era 50 crianças. Aí, todos os sábados, a gente fazia esse momento, de 2 horas às 4 horas da tarde. O projeto foi se expandindo e logo os sonhos foram ficando mais altos. A gente foi observando. Quando as mães vinham deixar as crianças, ficavam as mães também fora no alpendre, né? Aí a gente teve a ideia de começar a trabalhar com as mães também. A gente fazia oração com elas. Aí foi daí que o pastor sentiu o desejo no coração de construir uma igreja. Aí foi a visita que ele trouxe, né, do Márcio. Aí tudo se encaixou para que tivesse essa igreja hoje. Por muito tempo, essa igreja foi apenas um sonho. Um sonho no coração do pastor Freire, no coração do irmão Márcio, no coração de muitos outros irmãos que estavam trabalhando aqui na comunidade do Jaguarão com as crianças. Mas com fé e com a palavra de Deus sendo pregada, essa igreja foi construída. A construção, acho que foi mais ou menos 1 ano. Ele já estava pronto. Foi uma coisa ligeira, rápida mesmo. Todo mundo ajudando, todo mundo se ajudando. Enquanto a construção acontecia a todo vapor, o trabalho do pastor Freire não parava e, com seu carisma, ele ia conquistando toda a comunidade. E quando ele passava nas estradas, ele não andava com o vidro fechado, ele baixava o vidro do carro e ficava acenando, falando com as pessoas, falando com criança, com idosos. Quem ele encontrasse no caminho, ele falava, ele se comunicava. Então as pessoas já sabiam que naquela dublô ia o pastor Freire. Sempre ele passava. Quando ele passava, falava com a gente. Aí eu já era da igreja lá. Aí eu imaginei. Eu digo, quando essa igreja se abrir ali, eu vou para ali. E a igreja se abriu. Em maio de 2017, foi inaugurada a mais nova igreja presbiteriana no Sertão. E com ela, veio a oportunidade de expansão do trabalho com as crianças, o que aconteceu com a chegada da ABENJE, Associação Educacional e Beneficente Nova Jerusalém. Nós temos hoje 57 famílias abençoadas pelo projeto, temos 66 crianças atendidas 3 vezes na semana e é uma benção. O projeto agora ele está se multiplicando cada vez mais, né? Com o trabalho, através do pastor que chegou até aqui. Com todas essas frentes de trabalho no sertão de Aracoiaba, o pastor Freire se tornou reconhecido por toda a comunidade, não somente pelos irmãos das 3 igrejas. Ele foi um ponto de referência, não só para Pedra Aguda, mas para todo o maciço, né? Porque ele ajudou as comunidades vizinhas. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Aracoiaba, senhores vereadores, colegas, pastores e líderes. Certamente o reconhecimento e agradecimento público por seu trabalho agrada a um pastor, mas não mais que o reconhecimento e agradecimento de suas próprias ovelhas. Sua lealdade, sua sinceridade me comoveu. Seu jeito de falar, seu jeito de... A vinda dele para a comunidade foi bom, foi abençoador, né? Porque ele trouxe projeto, ele trouxe um bocado de coisa, não só espiritualmente, mas da maneira que ele pode ajudar, ele ajuda a comunidade.
Ele é um homem de Deus, né, que veio aqui para esse lugar para ajudar nós e que só tenho a agradecer pela vinda dele, que ele foi uma pessoa enviada por Deus mesmo para chegar aqui nesse lugar e ajudar as famílias, ajudar cada um de nós. Só tenho a agradecer, né? Uma frase que eu tenho é gratidão, né? Gratidão pelo pastor Freire, gratidão primeiramente a Deus, né? Que tem trazido ele para cá, uma bênção aqui no sertão. E todo o trabalho que ele fez aqui, tudo deu certo, foi bem executado com pessoas do bem, pessoas de Deus. Fazendo o que ele vem fazendo, a gente ter coragem. Não é todo mundo não. Sair da Fortaleza e vir para cá, arriscar a vida. E o mundo está cheio de coisa ruim, né? Cheio de coisa ruim. E Deus que guarde ele. Sempre na paz, ele está acompanhado dele. E hoje a gente só tem a agradecer, louvar a Deus, honrar o pastor Freire, né? Na pessoa de pastor, de homem de Deus, de bom pai de família, amigo, simples, carismático, uma pessoa de fé, uma pessoa que não desanima em meio às lutas, que sempre tem uma palavra de ânimo, de alegria, de conforto. Parabéns, viu, pastor Freire, pelo seu aniversário e pelo trabalho que o senhor fez e está fazendo até hoje, né? Aqui no sertão de Aracoiaba, que tem feito muita diferença, viu? Parabéns, que Deus lhe abençoe, abençoe seu ministério, sua família, e que o Senhor continue, que Deus continue abençoando o Senhor, que o Senhor continue sendo esse homem, esse varão, né? Nas mãos do Senhor, viu? Dos pastores é o melhor. E os outros só vinham, bem, não tinha igreja, não tinha nada, fazia os cultos ali em casa. Era o pastor Juarez, eles iam o pastor Domingo, mas iam por asa, de ano em ano, de 2 anos, não tinha, assim, a gente só aí, às vezes iam um culto na Pedaguda, era muito difícil, era longe, para ir de perto, né? Aí depois ir na igreja e melhorou 100%. Toda a vida eu louvava a Deus por causa dele não ter preguiça de vir de viagem todos os sábados da lá para cá, né? Porque é uma viagem muito longe, né? E todos os sábados ele não tinha preguiça de vir fazer os cultos dele, né? Só temos que agradecer, né, a Deus primeiramente, e segundo por ter colocado ele aqui na comunidade, não só aqui como Lagoa Grande, Jaguarão e outras comunidades vizinhas que ele vem ajudando sempre. Ai, o pastor é uma ótima pessoa, um excelente pastor. Pastor Freire, ele é uma ótima pessoa, um homem de Deus. Tem toda a minha admiração. Acho ele assim, pessoa muito boa, maravilhosa. Simples, gosta de ajudar as pessoas. Só tenho a agradecer, né, a Deus pela vida dele, pela vida da família dele, pelo tempo que ele dispõe a sair de lá e vir esses 17 anos falando da palavra de Deus, nos ensinando, né, nos corrigindo e sempre procurando melhorar cada vez mais, sempre trazendo mais pessoas para ajudar ele, né? E sempre trazendo a palavra de Deus. A oração das 3 igrejas presbiterianas do sertão é que Deus continue abençoando o seu filho, o seu servo, pastor Freire, que tanto tem abençoado as vidas dos irmãos dessa comunidade. É por isso que todos nós queremos dizer juntos: parabéns, pastor Freire! Parabéns, pastor Freire! Preciso de ti, pois tu és a fonte que jorra águas vivas, deságua em minha alma, lavando a terra, findando minha sequidão. Então floresço em ti, deserto vira mar.
e a morte dá lugar à vida eterna. Minha alma deserta